Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta, 23 de julho de 2019, sou Hilton Fagundes. Galera, vamos falar do Foro de São Paulo. Você vai entender agora o que é o Foro de São Paulo, quais os objetivos e o que impediu o Foro de São Paulo de realizar, de concluir o seu objetivo aqui no Brasil. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, assina as notificações e vamos à matéria. O que determinou o último encontro do Foro de São Paulo e a nova reunião esta semana em Caracas. Leiam com toda a atenção o que determinou o Foro de São Paulo na sua reunião em Manágua 2017. Vamos lá? Olha só. Primeiro, aparelhar todas as instituições e tomar a presidência da República. É importantíssimo tomar o Poder Judiciário, os meios de comunicação e as Forças Armadas. Isso não sei, me soa familiar, vocês não acham, não? Meio familiar isso aqui. Vai explicar já, calma aí. Deixa eu descer aqui mais. Bom, o fórum reúne-se agora de 25 a 28 de julho em Caracas, na Venezuela. Até as Farc fazia parte entre organizações sociais e partidos políticos de esquerda. E depois dizem que Bolsonaro é que é miliciano, né? Aqui só não conseguiram tomar as Forças Armadas, mas tem infiltrados. Oficiais melancias verdes por fora e vermelho por dentro. O objetivo: conquistar o poder para roubar e viver um luxo e opulência inimagináveis, às custas do povo. Graças a Deus conseguimos eleger Jair Bolsonaro. Nenhum outro conseguiria enfrentar essa organização criminosa e terrorista. Texto de Lúcia Suíte, jornalista e tal aqui. Gente, é o seguinte. Foro de São Paulo, o que é o Foro de São Paulo? O Foro de São Paulo foi uma organização montada para dominar a América Latina. América Latina. Nós aqui é América Latina, gente. América Latina é aqui. Eu sou meio ruim com esse negócio geográfico. Mas a ideia era justamente o quê? Dominar o Brasil, Cuba, Venezuela, Nicarágua, Paraguai, Honduras, Guiné Equatorial, eu acho, né? Argentina, já falei? Não, né? Argentina, Bolívia, não sei, já falei. O México, também... enfim, todos esses... Não, México já é mais pro lado dos Estados Unidos, né? Apesar que... Não, é mais pra cá mesmo. Acho que o México não entrava nessa linha não aí. Ou será que entrava? Bom, enfim. A ideia era dominar, né, esses países aqui do Mercosul, né? Acho que enfim, América Latina e Mercosul. Né, e transformar na famosa Pátria Grande. E aí estabelecer um governo comunista no geral aqui. E o Foro de São Paulo, de todos os camaradas que fazem parte deles, que foram, vamos dizer assim, escolhidos para serem presidentes, só tem um cara, que não conseguiu se eleger a presidente da República até agora. Acho que vocês conhecem ele, que ele é brasileiro. Se chama, ou chama-se, Ciro Gomes. Ele é o único que entrou na linha para, né, e não conseguiu. Lula conseguiu ser eleito, né? Maduro foi eleito, né? Enfim, bom, lá em Cuba a gente nem cita porque, né? A outra lá, Kirchner, o nome da gente, foi, enfim, todo mundo foi eleito, menos o Ciro. Qual é o principal objetivo dessa turma? Vamos subir aqui de volta e vamos falar, vou ler para vocês. Olha só. O primeiro ponto é o seguinte: aparelhar todas as instituições e tomar a presidência da República. Só familiar para vocês isso? O que está acontecendo no Brasil hoje com a Operação Lava Jato? O que está acontecendo hoje com a OAB, o STF? Presta atenção nisso. Aparelhar todas as instituições e tomar a presidência. Primeiro, Lula foi eleito presidente da República, dois mandatos. Dilma Rousseff, 2 mandatos e um pedacinho. Graças a Deus. Mas vejam só o que eles fizeram dentro desse período. Lula colocou pelo menos, o PT, na verdade, colocou pelo menos 8 pessoas no STF. Preste atenção nisso. Indicou pelo menos 8 dos ministros
são indicados pelo PT. E nós temos aí desde advogados do PT até conselheiros de campanha de Dilma. Né? Nós temos aí sobrinhos de presidentes, ou não, primos de presidentes. Então, preste atenção nessa situação toda, um aparelhamento. O que foi que nós vimos esses dias o Dias Toffoli fazendo? O que nós vimos Marco Aurélio fazendo lá alguns dias atrás? Estão lembrados? O que nós vimos a questão da censura, né? Esses dias. Enfim, nós vimos também o favretto, né? Que alguém disse que favretto em italiano significa favorzinho pequeno. Se é isso, então é bem justo o nome mesmo, né? Fazer um favorzinho e soltar Lula. Favretto, né? Enfim, vejam só, aparelharam o STF. Depois nós vemos o aparelhamento nas outras, no TSE, nós vimos aparelhamento no TCU, nós temos aparelhamento na educação, nós temos aparelhamento na cultura, a Lei Rouanet. Quem é que era beneficiado com a Lei Rouanet? Só gente grande. A Lei Rouanet, que era para pessoas pequenas, como o Bolsonaro fez agora, só beneficiava artistas já consagrados. Estranho, mas tudo bem. Não é à toa que eles entraram na segunda parte aqui, que é dominar os meios de comunicação, que foi o que aconteceu. Milhares de artistas aí comprados pelo dinheirinho da publicidade, que é o nosso dinheirinho de imposto era dado à Rede Globo e outros, enfim. Quer dizer, dominaram os meios de comunicações. Veja que tudo isso aqui foi acontecendo no Brasil. Então, a aparelhagem de todas as instituições, a presidência da República, tudo isso aqui foi feito. Aqui, ó. É importantíssimo tomar o poder judiciário, os meios de comunicação e as forças armadas. Aí é onde a coisa empenou. Foi justamente aqui que a coisa empenou. Eles conseguiram a presidência da República, eles conseguiram o STF, que é o judiciário, junto com algumas outras, né? Vocês viram esses dias, 30 juízes, sem a menor prova, apenas com a fala do The Intercept, queriam destituir Moro do cargo e tirar ele do conselho pelo amor de Deus. E todos os 30 juízes ligados ao petismo, aos petistas. Então veja o aparelhamento aí, né? Aí nós tivemos o quê? A OAB aparelhada também. Felipe Santa Cruz. O cara que ultimamente tem transformado a Ordem dos Advogados do Brasil, né, em OPB, Ordem Política do Brasil. Não mais dos advogados, Ordem Política do Brasil. Não mais dos advogados, OPB, Ordem Política dos Advogados do Brasil. Então veja só o que Felipe Santa Cruz tem. Tem ido contra a Lava Jato, tem ido a favor do Glenn Greenwald, contra investigações, tem ido contra as ações que mantêm Lula preso. Vocês prestem atenção que tudo tem sido a favor da censura daquele jeito da Cruzoé. Então é o que? O aparelhamento. Então nós já vimos o aparelhamento do judiciário, dessa instituição da OAB, da presidência da República. E agora também nós temos das comunicações. Foi o que nós tínhamos. Veja aí Folha de São Paulo, veja Estadão, a própria Globo, né? Canais que são usados para viés ideológicos. Mais um aparelhamento. Aparelhamento com dinheiro de publicidade para eles. Né? Você tem Mônica Vergão, uma defensora ferrenha de Lula, preso, condenado. Você vai ver as entrevistas que Lula deu, nenhuma entrevista de Lula pergunta o que todo mundo quer saber. Não, só fala aquilo que todo mundo sabe que é mentira. Né? Então vejam, tudo isso é o plano do fórum. Isso aconteceu em todos os países nos quais o Foro de São Paulo emergiu. É só você fazer uma pesquisa rápida e você vai perceber isso daí. Todo o sistema funciona assim. E aí qual foi o único problema no Brasil? Na Venezuela, Maduro domina as Forças Armadas. Em Cuba, hoje é o Miguel, não sei das quantas, lá, esqueci do sobrenome dele agora, né? Esqueci agora o nome do sobrenome. Mas ele domina as Forças Armadas. Na Nicarágua, esses dias... Foi Nicarágua? Foi. Foi na Nicarágua, meu Deus? Acho que foi. Esses dias teve uma rebelião lá contra o governo. As Forças Armadas, nas mãos do governo lá, né? Enfim. Então você vê que
todas as instituições, todos os países dominados, a presidência é dominada, o Congresso é dominado, né? As instituições são dominadas, enfim, você viu, tiraram um procurador agora esses dias aí, né, que tinha ligação com a Lava Jato, tiraram o procurador porque o cara ia pesar um pouco pro Maduro, foram lá e tiraram o cara. Então você vê que o aparelhamento era igualzinho que estava vindo aqui pro Brasil. Era o que nós íamos ver aqui no Brasil, nós já começávamos a ver, graças a Deus, e é aí que nós damos graças a Deus. Primeiro, Bolsonaro foi eleito. Segundo, lá em 2016, Dilma Rousseff chamou então, eu não lembro se foi o Vilas Boas ou se foi o Heleno, que foi um dos dois, não estou lembrado agora ao certo, mas chamou ele, um deles, e acionou o artigo 142. Qual era a ideia de acionar o artigo 142? Era não abrir mão do poder, porque vinha o impeachment. Ela, com o PT, achavam que as Forças Armadas iam atender o pedido, iam comprar essa briga, né? E fechar Congresso, fechar STF, acabar com tudo, impedir o impeachment, blá blá blá. Resultado: as Forças Armadas no Brasil não caíram nesse golpe. Lá em 64 as coisas foram diferentes. E ainda tem um detalhe, gente. Em 64, assim como agora em 2016, o povo estava nas ruas e pediam intervenção militar. Veja que se as Forças Armadas tivessem, né, nos seus atributos, a ganância pelo poder, eles teriam tomado o poder ali. Primeiro com o apoio do povo, segundo com a chamada da própria Dilma, né? Então veja que a Dilma quis usar, o PT quis usar, só que as Forças Armadas não foram. Por quê? Porque havia o processo de impeachment em andamento, que é democrático. E por essa razão, o Exército resolveu deixar a democracia tomar seu curso, sem interferir. Ela foi impeachmentada. Em 64, na questão do Jango Goulart, era diferente. O cara tinha viés comunista, né? Viés comunista. Você vê que, se me falha a memória, acho que não sei se foi no dia 31 ou foi no dia 1º. Não, acho que foi dia 31. Eu não tô lembrado agora a data, gente, me fugiu agora da memória, que o exército que apoiava o Jango Goulart saiu da capital e foi em direção a Minas Gerais, que vinha o outro exército, que era o exército que vinha para tomar, né, o Planalto das mãos do João Goulart. E o que aconteceu no caminho? Os dois exércitos se encontraram. Aí você pensa, pô, o pau cantou. Não. O exército que apoiava João Goulart, quando encontrou o exército que vinha com a intenção de depor João Goulart, ou de pelo menos dar segurança a quem estava tentando fazer isso, o que aconteceu? Se juntaram. E todos desceram junto, apoiando o povo brasileiro, a nação. Porque todo mundo queria que, né, houvesse a retirada do João Goulart. Ninguém aguentava mais, né? E havia assim, um grande perigo do comunismo se instaurar no Brasil, se não fosse isso. Então veja a diferença. O nosso único hoje, a nossa única instituição hoje que a gente pode dizer que nos defende é o Exército. Alguém pode dizer, por que o Exército não entrou ainda? Justamente pela questão de uma coisa chamada democracia e respeito às leis. Por isso que o Exército ainda não tomou nenhuma atitude. O Exército poderia ter entrado já, houveram ocasiões que ele poderia ter entrado já desde 2016 para cá e tomado conta. Por que ele não o fez? Porque ele não é uma instituição feita para governar e sim para proteger. Ele só entra numa situação dessa quando se está num momento em que se perde totalmente o controle, quando se perde o controle do Executivo e do Legislativo e do Judiciário. É aí que eles entram, né? E é por isso que nós devemos dar graças a Deus que o nosso exército, diferente dos exércitos de outros países que, alinhados com o Foro de São Paulo, o nosso exército, diferente deles, respeita a soberania brasileira e a democracia. Por isso que eles não tomaram nenhuma atitude ainda, pela democracia. E é aí aonde todos os planos da esquerda, no Foro de São Paulo, desceram pelo ralo. Porque é essencial, veja só, é essencial o apoio do Exército a favor do Foro de São Paulo após o domínio de todas as instituições. Mesmo eles dominando todas as instituições, mas se não tem o apoio do Exército,
eles não conseguem soberanamente dar o golpe no Brasil, no país. Por que não, gente? Pelo seguinte, porque havendo uma guerra civil, o exército não entra, não ficando do lado do foro da galera da esquerda, vai ficar ao lado de quem? Ao lado do povo. Uma vez ao lado do povo, o povo tem como se defender, porque o exército dá essa condição ao povo. Tem armamento, tem treinamento. Então eles ficam, né? Não tem como eles comprarem uma briga com o exército. Mas o exército estando do lado deles, o povo fica despreparado, desarmado. Por quê? Porque o poder do exército é muito grande. E eles podem usar o exército para causar o que causam na Venezuela, o terror, né? A opressão, a coação, a ameaça. E é justamente aí que eles dançaram, porque o exército não entrou nessa briga. Então, graças a Deus que o nosso exército é um exército centrado, é um exército realmente democrático e que defende realmente as cores verde e amarelo da nossa bandeira. Porque se o nosso exército fosse igual ao da Venezuela, fosse igual ao de Cuba, da Nicarágua, Panamá, esses outros países, nós já tínhamos rodado. Então, STF, infelizmente, não traz muita confiança para o Brasil. A nossa justiça anda meia capenga. A OAB nem se fala. O nosso Congresso Legislativo, infelizmente, dominado por uma raça de esquerdistas. Eleições de 2022 é quando a gente pode mudar isso, né? Mas eles estão lá entranhados ainda. Não largaram o osso. Só nos restou o Exército Brasileiro. E ele está se mantendo no canto dele. E é aí que nós devemos nos orgulhar do nosso exército, porque até o momento nem eles invadiram o Brasil para, vamos dizer assim, por tudo abaixo, ou nem invadiram para tomar o poder. Isso demonstra cautela, além do mais, demonstra que eles só vão interferir nisso daí caso haja uma necessidade extrema. Isso é zelo pela democracia, né? Então eu espero que vocês tenham entendido, gente, quais são os ideais do Foro de São Paulo. Lá nós temos Gleisi Hoffmann, nós temos Dilma Rousseff, Lula, a petezada inteira. PCdoB, todo mundo faz parte dessa, né? E aí vocês veem que as Farc faz parte dessa galera aí. As Farc é o quê? Uma milícia. E aí a gente chega e chama Bolsonaro de miliciano, quando na verdade, né, os petistas fazem parte de uma organização onde envolve milicianos para dialogarem. Canal Brasil Notícias. Fui, gente.